Boa noite a todos que estão entrando. Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais um momento de conteúdo e entendimento. Vamos lá então. Minhas boas-vindas para quem está entrando, para os alunos que estão inscritos na jornada, para os novos alunos e alunas, né, os novos que estão chegando aqui. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre prosperidade, né? É um assunto bem importante, bem necessário, na verdade, uma das grandes buscas de todos nós seres humanos, né? Todos nós buscamos por prosperidade. Prosperidade tem várias faces, né? Então a gente vai entender quais são as faces da prosperidade e o que a gente pode fazer para modificar esse estado, né? Entender o que é a prosperidade, o que é estado. Lembrando novamente, essa live faz parte é a segunda live, né, de aquecimento para a Jornada Caminho da Águia, que vai ocorrer entre 12 e 15 de dezembro. Né? O link está na bio, para quem ainda não se inscreveu. Serão 4 encontros ao vivo, tá, pelo Zoom. A gente vai estudar bastante conteúdo bastante sistematizado, com práticas, vivências, meditações. É bem importante, tá? Inclusive terão os participantes terão certificados também, tá bem? Vai ser feita, nós vamos rodar essas aulas ao vivo, às 6 horas da manhã, das 6 às 7, 7h30, por aí. Mas ela vai ficar gravada, então até o final da semana, quem não puder ver no horário, pode ver depois, tá bom? Bora lá então. E aproveita quem está aí, convida alguém que você queira, que entenda que seja importante, vai no aviãozinho ali embaixo, tá? No Instagram, já convida para 2 pessoas aí que você acha que é importante esse conteúdo, esse entendimento da prosperidade e de onde vem, qual é a origem dessa dificuldade que nós temos com relação à prosperidade. Convida, vamos lá. Se inscrevam, sigam, vão aproveitar, pessoal. Isso é bem importante, esse conteúdo hoje, tá bom? Bom, primeiro, quem tiver alguma pergunta, podem deixar aí na caixinha de perguntas, no comentário, faça a pergunta, que eu vou anotando e eu vou respondendo, tá bem? Então pode deixar as perguntas ali nos comentários, ou se quiser fazer um adicional, um adendo, né, pode colocar nos comentários, ok? Seguinte, prosperidade, vamos lá. O que é prosperidade? Bom, primeira coisa que a gente precisa compreender é que prosperidade é um estado, né? Ou seja, é um estado emocional, tá? Não é algo físico, não é algo que você consiga comprar, palpar. Por quê? Porque ela é um estado que você se encontra. Então, a prosperidade, se ela é um estado emocional, ela pode ser transformada, né? Porque eu posso modificar meus estados emocionais, eu posso estar triste no momento, de repente eu penso em algo muito alegre e eu consigo modificar o meu estado emocional. Então, se eu tenho um processo, a gente vai entender por que hoje, eu tenho um padrão de não ter prosperidade, é possível que eu modifique meu estado, que eu possa passar a ter um estado de prosperidade. Então, é moldável. Como o estado da água. A água você pode transformar a água em vários estados, a prosperidade também. Assim como a alegria, assim como a felicidade, assim como o amor, assim, todas essas emoções são estados emocionais, nós conseguimos transformá-las. Esse é o processo de entendimento. Aliás, esse é um dos conteúdos que a gente vai estudar bastante na jornada, tá? Como transformar os meus estados emocionais e por que eu entro nesses estados emocionais. Então, prosperidade é um estado, ou seja, uma configuração. Se ela é uma configuração, é porque em algum momento algo aconteceu e eu me tornei quem eu sou. Ou seja, eu me tornei quem eu sou. Existe um caminho para a prosperidade, né? Um caminho construído para a prosperidade. Por isso que algumas pessoas são prósperas e outras não. Por isso que algumas pessoas têm facilidade em alcançar a prosperidade ou ter nuances de prosperidade, né? E outras não, porque existe uma construção, existe um caminho. Esse caminho está diretamente ligado, prestem atenção, está diretamente
é identificado com a nossa personalidade. Ponto. O que é a nossa personalidade? Nossa personalidade é exatamente aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto e aquilo que eu faço. Todos nós temos personalidades distintas. Eu tenho a minha, vocês têm a de vocês. Por quê? Porque nós pensamos diferentes, nós sentimos diferente e nós agimos diferentes. Às vezes, dois irmãos gêmeos, eles têm esses comportamentos diferentes, personalidades diferentes. E essa personalidade, a forma como eu penso, faz com que eu sinta e faz com que eu haja. Então, a forma como eu penso está diretamente ligado à forma das minhas experiências. Tá? Então, tudo aquilo que eu experienciei formatou o que eu penso. Se eu penso desse jeito, eu sinto desse jeito e eu faço desse jeito. Por isso que a nossa personalidade, ela é moldável também. Não quer dizer que a pessoa cresça, adulto, se configurou uma personalidade e não pode se modificar. Sim, pode. A partir do momento que ela começa a pensar diferente, ela vai sentir diferente e vai fazer diferente. Então a personalidade também a gente consegue moldar através do pensamento. Por isso que o entendimento e o conhecimento é importante. Por isso que a gente está aqui hoje, né? A gente está aqui hoje para quê? Para que a gente possa entender e ter uma nova visão da vida. Quando eu tenho uma nova visão da vida, eu caminho aonde? Para o despertar espiritual. E quando eu falo de despertar espiritual, aliás, despertar espiritual, pessoal, é o tema da nossa última live de aquecimento, que vai ser daqui a 2 semanas, tá? Então é bem importante entender o que é um despertar espiritual. Se eu estou realmente buscando, querendo, ou indo de encontro ao despertar espiritual, ou não, ok? Bora! O que a gente precisa entender então? Que existe um caminho para a prosperidade e esse caminho está relacionado com a minha personalidade. Tá? A forma como eu sinto, como eu vejo, como eu sinto e o que eu faço, dita como que é o estado emocional para a minha prosperidade, certo? Vamos lá. Prosperidade está configurada basicamente em 3 pilares. Prosperidade, tá? 3 pilares. Que é a construção, é o movimento de construção, o caminho dessa prosperidade. E a gente precisa entender isso para quando a gente chegar no momento do relacionado com o nosso tema, que é a prosperidade tem a face da mãe, a gente vai entender. Então, existe nessa construção de 3 passos, 3 pilares. A visão, a emoção e a ação. Tá? O que é a visão? O que nós, dentro da constelação familiar, dentro dessa visão, desse método, né, vida de águia, o que a gente compreende? A gente compreende que eu sou a construção da minha história, eu sou a construção das minhas experiências. Fui construído. Eu sou um programa, um software que estou construído em cima das minhas experiências, tá? Essas minhas experiências eu também carrego, além das minhas experiências, eu carrego também uma herança epigenética, uma herança emocional dos meus antepassados. Então, eu carrego, preste atenção, eu trago geneticamente, epigeneticamente também, traços de personalidade. Traços de personalidade? Sim, traços de personalidade de quem? Do meu sistema. De como os meus antepassados sentiam a vida. Então, quando eu entro nessa história chamada vida, eu herdo traços de personalidade de todos os meus antepassados. Então, eu tenho traços de personalidade de pobreza, de riqueza, de amor, de ódio, de fracasso, de prosperidade, todos os traços de personalidade. Eu tenho todo esse arquivo, né? Arquivo de todos os traços, todos esses arquivos de personalidade. Para quê? Para que eu possa utilizar e ser leal a esse sistema. Eu preciso fazer algo e ser leal. Eu preciso utilizar essas ferramentas. Qual eu vou usar depende do ambiente onde eu estou, tá? Então, esses traços de personalidades que eu tenho, por isso que eu posso ser quem eu quiser ser, eu posso ser totalmente diferente se eu quiser, porque eu tenho tudo, tenho todos os traços. Todas as dores, todos os amores que aconteceram lá atrás chegam até mim através desses traços. Então, dependendo do ambiente onde eu estou, eu fortaleço ou enfraqueço os meus traços, né? Me identifico com alguns. E a prosperidade é um desses traços. É um desses traços. Então, olhem agora, façam um exercício, olhem para a história de vocês, para a história principalmente da família do pai, família da mãe, tá? Pela história que vocês conhecem, existiu prosperidade ou existiu dificuldade financeira?
Existiu fartura, né? Ou existiu falta, né? Existiu muita busca pela prosperidade ou foi fácil ter prosperidade? Hein? Pensem nisso, imagine só, lembre da história de vocês. Por aí vocês já vão entender quais são os traços de personalidades que vocês carregam. Então, se eu tenho, dentro da minha família, traços de personalidades relacionados com quem? Com a prosperidade, e esses traços são traços de não prosperidade, dependendo aonde o ambiente que eu estou, eu fortaleço ou enfraqueço. Então, digamos que eu nasci e a minha família é uma família que não era próspera. Meu pai não era próspero, não carregou isso dos meus antepassados, ele não sabia ser próspero, ele trabalhava, tentava todas as coisas, mas não conseguia alcançar a prosperidade. Minha mãe também não tinha isso. Acontece o quê? O ambiente onde eu vivi, minha família, não era um ambiente próspero. Automaticamente o quê? Eu desenvolvo, eu fortaleço um traço de não personalidade e eu vou carregar essa tendência pessoal, não fatalismo, tendência para a minha vida adulta, minha adolescência, vida adulta. Então aí já começa a pegar as coisas, eu carrego já essa possibilidade. De novo falo, possibilidade, tá? Não é um determinismo. Não é porque meus avós foram bem pobres que eu vou ser pobre. Meus avós tiveram muita dor, muito medo que eu vou ter medo também, não. Eu posso ter uma possibilidade grande de ter, mas dependendo do ambiente onde eu estou, eu vou modular o meu comportamento. E a gente sabe que o ambiente modula o comportamento, tá bom? Isso são o quê? Os padrões e os hábitos que eu herdo dos meus antepassados. Então já vem com essa bagagem. Tá? E como que essa bagagem? É interessante a gente entender isso. Essa visão das constelações familiares, essa visão de ancestralidade, das heranças que nós carregamos dos nossos antepassados, né, desses traços que nós carregamos, essa lealdade sistêmica. As pessoas dizem assim, essa questão das constelações, essa herança que vocês carregam, que a gente carrega os antepassados, que os pais, isso é filosofia fã, não existe uma lógica para isso. Existe uma lógica para isso, tá? Aliás, a neurociência, ela confirma esse fato, né? O que a neurociência diz? Que nós herdamos, né, através da nossa mãe e do nosso pai, toda uma circuitaria já pronta. Né? Ou seja, sempre que o nosso cérebro é plástico, né? Então ele faz o que sempre, ele está sempre fazendo neuroplasticidade. E o que é a neuroplasticidade? É o movimento, né, de aprendizagem através da construção de novas colônias neurais. Então, eu estou sempre fazendo neuroplasticidade. E eu já nasci com uma tendência, com uma configuração neural. Então, quando eu nasci, olha, presta atenção, como é importante. Já vamos entrar na relação da mãe. Quando eu nasci, eu já herdei da minha mãe todos os padrões neurais que ela tinha. Então, a forma como ela via prosperidade, ou todo o resto das situações, prosperidade, dinheiro, relacionamentos, amor próprio, todas esses sentimentos que ela tinha, que ela construiu durante a vida dela, criou dentro dela uma colônia neural, conexões, sinapses neurais, que quanto mais você faz, mais fortalece. São os hábitos, né? Os hábitos funcionam dessa forma. Então, quando eu nasci, existia um modelo. O modelo era o quê? Minha mãe. Então, quando eu nasci, eu já nasci com o mesmo modelo da minha mãe. Então, se a minha mãe era uma pessoa que era deprimida, eu já nasci, presta atenção, eu já nasci com uma configuração neural, né, tendendo, ou seja, prontinha para a depressão. Prontinha para a depressão. Lógico que não quer dizer que eu serei uma criança depressiva, mas eu terei uma grande tendência, tá? Dependendo de quê? Do ambiente onde eu vivo. Tá? Do ambiente onde eu vivo. Então, a neurociência mostra que nós herdamos já dos nossos antepassados, e a minha mãe herdou de quem? Da avó dela, né? Meu pai herdou de quem? Da mãe dele, do pai dele. Então nós já crescemos, já nascemos já com um modelo, um formato neural. E tudo o que eu vivo, né, desde o momento que a partir do momento que eu nasci, desde o momento que tudo que eu vivo, no momento que eu nasci, eu vou fortalecendo essas colônias, né, neurais, fortalecendo através da neuroplasticidade, vou cada vez mais fazendo, até que se torna um hábito para mim. Se torna um hábito.
Ou se eu estou num ambiente onde não há, por exemplo, a prosperidade, onde há prosperidade, eu começo a criar uma nova circuitaria e cada vez mais eu vou fortalecendo até que essa nova circuitaria de prosperidade ela é mais forte do que a de não prosperidade que eu herdei. O que acontece? Eu começo a vivenciar as minhas experiências através dessa circuitaria mais forte. Então, a neurociência nos confirma que nós sim, nós podemos a cada dia, a cada minuto nos cocriarmos, nos transformarmos. Então nós nunca seremos a mesma pessoa todos os dias. Então somente, e até mesmo se eu ficar preso numa sala durante 24 horas, eu vou pelo menos pensar, né? Eu vou ter pensamentos, e os pensamentos já é um processo de neuroplasticidade, eu vou me reconstruir. Então todos os dias eu sou uma pessoa diferente. Fisicamente, através desse processo neural, tá bem? Então, constelação familiar, essa visão dos antepassados faz muito sentido, a ciência já confirma isso, tá? E esse é o processo. Então, dentro desse caminho da prosperidade, o primeiro passo, a primeira coisa que acontece são essa visão da prosperidade. Nesse movimento, nesse primeiro momento, eu já tenho uma visão do que é ser próximo e o que não é ser próximo. Se eu posso, se eu não posso, se eu devo, se eu não devo. Ponto. Tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar ali no comentário, tá ok? Não esqueça de nada a tempo, assine ali o aviãozinho para mandar para alguém que você entenda que precise. Bom? Reforçando, essa aqui é a segunda live de aquecimento para a jornada, né, Caminho da Águia, que vai acontecer entre 12 e 15 de dezembro. Né, o link está na bio, quem quiser se inscrever. Serão 4 encontros bem importantes, com muita prática, muita meditação, muitos exercícios sistêmicos e muito conteúdo para começar um caminho de despertar. Caminho de despertar. O link está na bio, quem quiser entrar lá. E se inscreva, vai ser bem importante, bem legal esse movimento, tá bom? Bora! Seguindo esse caminho, né, da prosperidade, já vi que eu herdei talvez tendências de ser ou não ser próximo. Meu primeiro, a gente precisa entender também que a prosperidade ela está conectada, está ligada, ela está representada pelo êxito na vida. Tá? Então, o êxito na vida, tá, é um movimento de prosperidade. Quando eu tenho êxito, eu tenho prosperidade. Certo? E quando começa essa história de êxito na vida? Quando que eu começo qual é o primeiro movimento de êxito na vida? E agora a gente precisa entender que essa é o título da nossa live, tá? E é o que é importante a gente entender. E é desse movimento que a gente vai entender agora, que é o movimento que é quando a gente pode ressignificar e mudar essa situação, mudar esse estado emocional, tá? Olha só. Existe a emoção da prosperidade. Tá? Então existe a visão da prosperidade que eu carrego e a emoção da prosperidade. Esse processo de emoção está diretamente conectado com a nossa mãe. Tá? Por quê? Porque o primeiro êxito na vida é o movimento do nascimento. Tá? Ou seja, o meu molde de êxito é a minha mãe. Tá? A minha base, né, do êxito na vida, minha base da prosperidade é a minha mãe. Tá? Então, a força da prosperidade está onde? No feminino. No feminino. Por isso que eu falo sempre nas minhas constelações, dos grupos principalmente, né, que é muito importante essas questões das mulheres se tornarem ou se fortalecerem cada vez mais o feminino, porque as mulheres têm uma tendência muito grande, uma facilidade muito mais grande de prosperidade. Nós homens carregamos através do nosso feminino também, que nós herdamos das nossas mães, nós carregamos também esses traços de personalidade muito fortes, e a gente pode fortalecer isso muito mais, mas as mulheres têm uma tendência muito maior. Por quê? Porque a força da prosperidade inicia no feminino, tá? Então, o primeiro êxito na vida é o nascimento. É nesse momento, tá, que a criança, né, o feto, a criança já está nascendo, ela é o primeiro momento a primeira ação que ela toma em relação a si mesma. Ou seja, é o momento que ela vai sair para o mundo. Tá? E aí entra uma questão muito polêmica, que é a questão do aborto,
que é a questão do parto normal e parto cesariana, tá? Porque o parto cesariana, ele tem e principalmente o parto cesariana, que ele é agendado. Esse parto, ele tira, se a gente pensar bem, analisem comigo, né? A criança, ela vem quando ela quer, né? Então, quando ela está pronta, ela sente a necessidade de sair para o mundo, então ela começa todo um preparo, ela começa todo o movimento de se virar, entrar e tem aquele movimento muito forte de sair para o mundo. Quando a criança tem quando é feita uma cesariana agendada, principalmente, o que acontece? Ela não está pronta para sair ainda, né? Disseram para ela, ei, sai daí, mas ela não está pronta para sair ainda, tá? Então não é o momento que ela quer sair. Nesse momento, essa criança, esse primeiro êxito da vida ela não tem. Por quê? Porque alguém tirou ela de lá. Então, em vez dela fazer o movimento, se esforçar para ter esse primeiro êxito, ela não tem. Por quê? Simplesmente alguém pega e tira ela de lá. Ela recebe ajuda para sair de onde ela está. Então, o primeiro êxito da vida de uma cesariana, principalmente agendada, lógico, existem cesarianas que não há possibilidade de ser parto normal e não tem o que fazer. Então, é necessário que faça-se um movimento de vida, né, de salvar a vida, correto? Então, o primeiro êxito é o parto. Parto normal, se for parto normal, tem êxito, tá bom? O segundo movimento, a gente vai entender agora o processo, esse entendimento, por que a prosperidade é a face da mãe. O segundo movimento, tá, é o movimento de se alimentar, ou seja, de mamar. Esse movimento, inclusive quem trabalha, quem tem essa visão de vida, geralmente coloca o bebê perto da teta e ele vai procurando, vai sentindo o cheiro, procurando, vai sentindo, e ele pega e ele faz o movimento de sugar. Então esse movimento de se alimentar é o segundo êxito na vida. É o momento em que ele consegue ter o êxito de cuidar de si mesmo, porque até então ele não estava cuidando de si mesmo. Até então, quem alimentava era o processo, né? Gestação. Nesse momento, primeira mamada, primeiro processo, é o segundo êxito na vida. Quando a criança consegue pegar o seio, consegue sugar e se alimentar, é o segundo êxito na vida. Né? E o terceiro êxito, né, é o de ir em contra a mãe. Ou seja, é o movimento de estar com a mãe. Tá? Dos 0 aos 4 anos, a gente entende que dos 0 aos 4 anos é esse movimento de ir em contra a mãe. Nesse período de 0 a 4 anos, a criança não quer mais nada, ela só quer a mãe. Então é a mãe para tudo. Se alguém tiver que levar no banheiro, a mãe tem que levar. Se alguém tiver que trocar a fralda, a mãe tem que levar. Se alguém tiver comida, a mãe tem que levar. Ela espera que a mãe é que faça. Né? Lógico que por muitas conjunturas não há possibilidade, mas ele espera. Então, quanto mais isso acontece, mais esse caminho para a mãe ele consegue fazer. E aí, o que acontece? Ele consegue ter o terceiro êxito. Vocês entendem que essa relação com a mãe é, na verdade, a relação com a tua prosperidade? É a relação com a tua prosperidade? Então, mãe é igual a prosperidade. Tá? O começo de tudo é lá. Então, quando eu não tenho esses primeiros êxitos da vida, ou quando eu não tive, por exemplo, a relação com a minha mãe, eu tenho um afastamento também da relação com a minha prosperidade. Porque a prosperidade está focado no feminino. Né? A prosperidade é um movimento de acolhimento, de alimentação, de geração, de nutrição, né? Ir de encontro à mãe, né? Esse ir de encontro à mãe, né, que acolhe, que protege, que nutre, está totalmente ligado ao movimento de tomar a própria vida. Tomar a própria vida. Tomar a vida, tomar a prosperidade e tomar o dinheiro. Então é, sim, importante esse movimento. Tem uma perguntinha aqui. Olha só que interessante, pessoal. Olha só. Se minha mãe me abandonou, necessariamente terei problemas com a prosperidade? Eu acabei de falar, né? Se minha mãe me abandonou,
necessariamente terei problemas com a prosperidade? Naturalmente terá, certo? Naturalmente terá. Porque a nossa vida é muito lógica, existe uma configuração para a vida. Eu tenho na vida aquilo que eu adquiri. Eu sou aquilo que eu adquiri, tá? Então, se eu não tive, principalmente agora, esses movimentos, né, os primeiros êxitos da vida, se eu não tive relação com a minha mãe me abandonou, consequentemente eu terei dificuldades, e olha só, terei dificuldades na relação com a prosperidade. E por que eu digo dificuldade? Porque não existe um fatalismo. Eu posso gerar na minha vida possibilidades de ir em encontro à prosperidade. Por quê? Porque a prosperidade é ir de encontro à vida. Então, quando eu vou de encontro à vida, eu vou de encontro à prosperidade. Então, eu consigo fazer movimentos diferentes. E é o que a gente vai entender hoje, tá? O como eu posso fazer diferente, tá bom? Sim, se minha mãe me abandonou, eu terei muita dificuldade, né, de ter prosperidade ou de saber lidar com a prosperidade, tá bom? Bora lá. Mais alguma dúvida, pessoal? Pode deixar aí nos comentários, tá? Fiquem à vontade. Quando eu sinto que tenho sérios problemas com relacionamentos com a mãe, terei problema com a prosperidade, é um grande sinal. Quando eu tenho sérios problemas de relacionamento com a mãe, terei problemas com a prosperidade. Sim, terei problemas com a prosperidade. Porque mãe é sinônimo de prosperidade. Mãe é sinônimo de vida. Isso que a gente precisa entender. Se a prosperidade está conectado com o sucesso na vida, com a força do sucesso na vida, tá? Se eu tenho um movimento de amor interrompido com a fonte da minha vida, e quem é a fonte da minha vida? Minha mãe e meu pai. Principalmente a mãe, nesse caso da prosperidade. Então, se eu tenho um movimento de amor interrompido com a minha mãe, né, que é a fonte da minha vida, eu tenho uma dificuldade de olhar para a minha vida, de alimentar a minha vida, de fluxo de vida. Se eu tenho dificuldade, se eu não tenho fluxo de vida, eu não vou ter facilidade com prosperidade, com dinheiro, com abundância, com profissionalismo, né? A profissão também tem a face da mãe. Tudo que é relacionado com gerar. Gerar. Por quê? Porque prosperidade é movimento. Prosperidade é movimento, tá? Tem mais uma perguntinha aqui, ó. O nascimento é uma chave da espontaneidade de existir. E como você faz o link de uma sessão de renascimento através da respiração conectada com a ferramenta de constelação familiar? Simples, né? Esse link é bem interessante. O que uma sessão de renascimento faz? Ela refaz, né? Ela reedita um momento, né? Um momento em que houve, né, uma falha. Então ela faz uma reconexão. Quando eu faço uma reconexão, né, através de uma terapia, principalmente uma sessão de renascimento, com algo que não foi, pode ser através de várias técnicas, né, por exemplo, através da respiração, tem as técnicas de renascimento, através do xamanismo, né, que a gente faz também. Através da constelação também a gente faz renascimento, né? Eu já fiz algumas constelações em que foi necessário ir para o momento da gestação e há um momento de renascimento, né, desse feto, dessa criança. Então, quando eu faço esse movimento, eu faço uma revisão, reconfiguração do meu renascimento, eu consigo fazer uma religação, né, desse movimento de vida e aí eu consigo ter esse êxito, né, esse novo êxito. E como é que eu consigo isso? Por quê? Porque o êxito na vida também é um estado emocional, é um estado de sentimento, né? Eu me sinto desse jeito. Então, nascer, a gente nasceu, certo? Mas a forma como eu nasci deixou uma marca, deixou um estado emocional. Esse estado emocional, hoje, no tema de hoje, prosperidade, é que vai influenciar em como eu vejo, em como eu sinto ou não sinto essa possibilidade de prosperidade, tá bem? Bora. Então, o que a gente vai entender? Ponto. Se as emoções da prosperidade estão relacionadas com a mãe, e a mãe é o modelo principal da vida, e se eu não tomo a minha vida através de um abandono de mãe, através da forma como eu lido com a minha mãe, através da forma como a minha mãe lidou comigo, e como é que a minha mãe lidou comigo, ela pode ter me abandonado de várias formas, né?
necessariamente um abandono de mãe não precisa ser um abandono físico. Né? Um abandono físico. A mãe ir embora. Existem várias formas de abandonar. Né? Eu posso abandonar. Uma criança pode se sentir abandonada no movimento da creche, por exemplo, se a mãe não souber lidar com essa história. Por quê? Porque lembra que eu falei que do 0 a 4 anos é um movimento de ir contra a mãe? A criança precisa dessa mãe o tempo integral com ela. Né? Lógico que o pai é importante também em outras áreas, mas nessa questão da vida, de tomar a vida, ir contra a mãe é importante. Então, do 0 a 4 anos, se a mãe bota essa criança na creche por qualquer circunstância, não há julgamento, não há, e o entendimento é esse, né? Por necessidade, enfim, né? Se precisa deixar, essa criança não entende isso. Ela não entende que ela está ficando em um outro lugar e não com a mãe dela por uma necessidade. Certo? E o que ela vai fazer? Ela vai sentir-se abandonada. E acontece isso um dia, acontece isso 2 dias, 3 dias, 1 mês, 6 meses, 1 ano, automaticamente se cria-se um movimento de abandono em relação à mãe. Fica. E eu vou reforçar novamente, tudo que acontece na infância não fica na infância. Se eu tenho um abandono de mãe por exemplo, com a creche, né? O que vai acontecer? Eu vou, dentro de mim, haver um movimento de amor interrompido em relação à vida. Se eu tenho um movimento de amor interrompido em relação à vida, eu tenho um movimento de amor interrompido em relação à prosperidade. Tá? Então, abandono de mãe, qualquer forma, creche, às vezes a mãe está presente, mas não está presente. Às vezes a mãe está ali presente fisicamente, porém emocionalmente a mãe não está presente. Eu vejo muito isso em constelação familiar. Às vezes as mães estão ali o tempo inteiro com a criança, mas o coração, o sentimento dela está focado olhando para outra situação. De repente pode ser para a maternidade dela, para uma dor, para uma relação com o pai, pode ser com uma relação com a mãe dela, para a história dela. Por quê? Porque ela não aprendeu a ser mãe e não consegue focar exatamente na criança. E aí a criança está ali com a mãe presente fisicamente, mas emocionalmente a mãe não está presente com ela e ela sente a falta da mãe. Porque eu lembro que eu falei, precisa que a mãe esteja integralmente com ela, fisicamente e emocionalmente com essa criança. Tá? Qualquer desses rompimento dessa situação pode, eu vou dizer, não existe determinismo, pode causar um movimento de abandono, tá? Olha só, uma outra perguntinha aqui, ó. Pessoal, pode deixar as perguntas aí, tá? Vou respondendo conforme dá. Se a gente chegar no final da nossa live e não der tempo de responder todas as perguntas, eu coloco lá no Instagram depois, vocês olham. Essa live vai ficar guardada, vai ficar gravada, tá? No Instagram, quem quiser ver depois, quem quiser passar para algum amigo, algum colega, alguém que você entenda que precisa, vai ficar lá. A gente está falando de prosperidade hoje, isso vai ser muito mais aprofundado na jornada, tá? Então a gente vai ter realmente, vai olhar bem profundo para essa questão da construção, porque a gente vai estudar essas heranças, principalmente as crenças. Prosperidade está relacionada com crença também. Dentro da jornada nós vamos olhar mais a fundo, com mais tempo. Então vamos trabalhar bastante essa questão, inclusive exercícios sistêmicos relacionados à prosperidade. E no exercício sistêmico de prosperidade a gente consegue reverter muitas situações. Né? Assim como a colega falou, a amiga falou ali, se a sessão de renascimento, se há um link entre a sessão de renascimento, né, com as ferramentas da constelação, a gente consegue, através de um exercício sistêmico, fazer essa reconexão, né, com a mãe, com prosperidade, enfim, com qualquer movimento que tenha sido interrompido em relação a qualquer estado. Então a gente vai ver bastante isso dentro da nossa jornada Caminho da Água, que vai ser de 12 a 15 de dezembro. Tá bom? Bora. Então. A pergunta da nossa colega. Sinto um bloqueio em relação à minha mãe. Presta atenção. Eu sinto um bloqueio em relação à minha mãe. Porém, sou a filha que está sempre presente. Como trabalhar isso? Vocês entendem? Olha, ela sente um bloqueio em relação à mãe, porém é a filha que está sempre presente. Tá? Quando tem um afastamento de mãe, ou quando há alguma questão, e aí entra muito aquela questão da compensação. É interessante isso. Eu sempre busco aquilo que falta em mim. Então, às vezes, eu busco no relacionamento de casal algo que faltou em mim na minha maternidade. Às vezes, eu procuro na vida
Às vezes eu procuro no trabalho um reconhecimento que eu não tive dos meus pais. Às vezes eu procuro na minha esposa, no meu esposo, na minha família atual, né? Uma característica que eu não tive na minha família de origem. Então, nossa vida é uma vida de compensações. Tudo tem um significado pra gente. Tudo tem um significado pra gente. Tá? Esse significado pode ser algo bom ou algo ruim, né? Quando a gente fala sobre bloqueios relacionados com a mãe, por exemplo, e a gente tem bloqueios com tudo, tá? Com tudo. Bloqueios, crenças, limites é o que a gente mais tem na nossa vida, tá? Nós somos configurados em cima de bloqueios, crenças e limites. E tá errado? Não, tá certo. Depois eu vou explicar por que a gente tá certo. Por que é normal isso, tá? Quando eu tenho um bloqueio em relação à minha mãe é porque alguma coisa aconteceu. Algo aconteceu nessa história. Houve algum movimento de rompimento. Pode ser uma relação minha com a minha mãe, né? Minha visão em relação às atitudes dela. Pode ser a visão dela em relação às minhas atitudes. Pode ser a relação dela com o meu pai, e aí eu tomo um posicionamento, eu tomo um partido, né? Depende da forma como ela lidou com ele. Pode ser um movimento que eu entro na história do casal, isso é um assunto para uma outra live. Eu entro na história do casal como filho, para que possa garantir a vida do sistema. E aí acontece, quando eu entro num posicionamento, numa relação, eu me posiciono no lugar que eu não sou, eu crio atrito com quem está naquele lugar. É a lei da hierarquia, né? Quem chegou primeiro é maior. Se eu me coloco do lado da minha mãe, né, por qualquer motivo, para ajudá-la, ou para julgá-la, ou porque eu acho que ela é fraca, enfim, se eu me coloco do lado da minha mãe, automaticamente sou do tamanho dela, vou ferir a lei da hierarquia e eu começo a criar atrito com a mãe, porque eu tenho que ser menor que a minha mãe e eu não posso ser maior que ela e nem do tamanho dela. Geralmente, tá? Quando as pessoas têm atrito com a mãe, tu pode ter certeza, tá? Quando alguém tem atrito com a mãe é porque ela está posicionada provavelmente maior que a mãe, se sentindo maior que a mãe, ou se sentindo do tamanho da mãe, tá? Na relação com a da mãe. Tá? Então, se eu tenho atrito com ela, automaticamente eu vou ter uma conexão, vou estar na esfera dela. Tá? Vou estar potencializado na esfera dela. Quando estou na esfera dela, eu vou tentar buscar inconscientemente aquilo que falta. Então eu me conecto muito com a minha mãe. Muito com a minha mãe. Tá? Eu vejo pessoas que tiveram problema, abandono de mãe, por exemplo, e buscaram a mãe o tempo inteiro, a vida inteira. São assim, sabe? Com pais também. Meu pai, eu tenho muitos problemas com meu pai. A gente abre a constelação e está lá, grudada com o pai. E esse grudado com o pai cria atrito. Por que está grudado com o pai? Por algum movimento lá atrás. Tá? Então, essa conexão com a mãe em demasia, porque aí eu não consigo sair para a vida. Quando eu faço isso, eu não consigo virar para a vida e ir embora. Eu fico conectado com a minha mãe. Por quê? Porque a fonte da minha vida é ela. Se eu estou olhando, eu olho para a vida, tá? Se eu estou olhando para a fonte da vida, que eu não consegui me liberar dessa mãe, fazer esse movimento de liberação, eu não consigo virar para a minha vida. E olha no link, se eu não consigo olhar para a minha vida, eu não consigo olhar para quem? Para a minha prosperidade. Bingo. Entende? Então, há necessidade de eu ter a conexão com a minha mãe, tá? Deixem ali quem quiser colocar uma pergunta, coloquem. Quem já está inscrito, tá? Quem já está inscrito ali com os alunos que já estão inscritos na jornada, tá? Pode colocar para a gente saber quem vocês são, pode colocar no comentário, já sou águia. Quem ainda não está inscrito ainda, sou novo aqui. Deixa essa informação no comentário para a gente saber quem está participando, quem não está participando, tá bom? E vai ser bem importante, é importante para a gente poder preparar, saber como vocês estão observando, vocês estão acompanhando esse aquecimento, para a gente poder quantificar, né? Como é que vai ser a nossa estrutura lá no encontro, né? A nossa jornada, tá bem? Pois bem, vamos lá. Então a relação com a mãe, o êxito da vida, a relação com a mãe está diretamente ligada à vida, né? Tomar a vida, relação com a vida, e a relação com a vida está diretamente conectado com a relação com a minha mãe. Com a minha mãe, tá? Com a minha prosperidade, perdão. E aí entra a questão, o terceiro pilar, né, desse caminho da prosperidade, que é a ação da prosperidade. E olha só que interessante, e é nesse momento que a gente vai poder se identificar, tá? Porque já me perguntaram, tá, Jéssica, como é que eu identifico
se o meu problema é prosperidade ou não é prosperidade. Como é que eu identifico se eu tenho que trabalhar prosperidade ou não tenho que trabalhar prosperidade? Olha quantos águias ali, ó. Sou águia, Renata, a Marta, a Milena. Isso aí, pessoal. Vamos marcando aqui que é importante pra gente, tá? Essa consolidação de vocês. Como que eu sei, tá? Em que momento, se eu estou ou não estou sendo um homem próspero, estou ou não estou sendo uma mulher próspera? Esse é o movimento da ação da prosperidade. Prosperidade, ela tem uma cara, tá? Ou seja, lembra que eu falei no começo da nossa conversa que prosperidade é um estado? Tá? Se ela é um estado, existe um mindset para ela, uma mentalidade. Tá? Uma mentalidade. Ser não próspero também é um mindset. O mindset da não prosperidade. Existe o mindset da pobreza, o mindset da desgraça, o mindset do medo. Né? O que é o mindset? É a minha mentalidade. E essa mentalidade é configurada em cima da minha força de vida. Lembre disso. Tá? Volta lá para a mãe. Se eu não olho para minha vida, força de vida, eu não tenho uma mentalidade, né, relacionada às coisas que geram a minha vida. Prosperidade gera vida. Tá? Então, é importante entender como que está a minha mentalidade em relação à prosperidade. Pensem nisso. Como que eu penso em relação à prosperidade? Será que a prosperidade é aquilo que as crenças que me colocaram? Ou seja, que só é próspero quem é rico? Será que prosperidade, quem trabalha nunca é próspero, não tem tempo? Olha aquela história, né? Quem trabalha não tem tempo para ganhar dinheiro, para ser próspero. Será que não existem essas crenças? E essas crenças criam a nossa mentalidade. O que é a minha mentalidade? É a forma como eu vejo as coisas. Tá? Como eu vejo as coisas. Um exemplo claro é esse. Por exemplo, se lá no colégio diziam que eu era feio, eu crio um mindset dentro de mim, né, uma mentalidade de que eu sou um homem feio. Eu sou uma criança feia, um jovem feio, e eu vou carregar essa verdade dentro de mim. A mentalidade é uma verdade. Tá? Como que é o nosso mindset da prosperidade? E a gente precisa entender. Se eu entender que a prosperidade é um estado emocional e que a prosperidade ela não tem que ser alcançada, ela já é minha, apenas é um estado que eu preciso me colocar, é muito mais fácil, né? Muito mais fácil, o quê? Mais fácil eu me tornar um homem próspero. Eu me torno um homem próspero. Tá? Eu não estou próspero, mas eu me torno. Por quê? Porque a prosperidade é inata, é minha. Se eu não tenho, é porque alguma coisa aconteceu, que eu perdi isso. Então, o mindset da prosperidade é muito importante. E como que eu crio esse mindset da prosperidade? Vários movimentos, tá? Então, eu ensino muito isso nos meus cursos. Lá na jornada, eu vou ensinar isso também. Como me tornar um homem próspero, como me tornar uma mulher próspera. Existe um movimento todo para isso, existe um caminho. O caminho da prosperidade, na realidade, eu posso fazer esse caminho inverso. Se eu não sou próspero, eu vou fazer esse caminho inverso, tá? E me tornar um homem próspero. Mas o primeiro movimento, entendam, o primeiro movimento para me tornar um homem próspero, para uma mulher próspera, o primeiro movimento para eu criar meu mindset de prosperidade, o primeiro movimento é eu tomar a força dos meus pais. O primeiro movimento é eu fazer as pazes com a minha mãe. E como que eu faço as pazes com a minha mãe, Gerson? Ah, mas não dá, minha mãe foi uma pessoa muito ruim, minha mãe me abandonou, eu não tive mãe, né? Eu sou adotado, eu tenho questões muito graves com a minha mãe, eu tenho mágoas relacionadas com a minha mãe é a pessoa que eu não consigo me relacionar com ela, minha mãe fez isso, fez aquilo outro, minha mãe assim, assim, assado. Existe julgamento dentro de mim em relação à mãe? Sim, existe vários julgamentos em relação à mãe. Tá, e como é que eu vou fazer agora? Como é que eu vou fazer as pazes com a minha mãe? Esse fazer as pazes com a mãe não é fazer as pazes fisicamente, tá? Tomar a força da mãe não é fazer as pazes, não é perdoar, não é resolver todos os meus problemas com a minha mãe, porque existem situações, configurações que não conseguem ser resolvidas. São dores tão grandes, sabe? Movimentos tão fortes, né, que tá almas feridas na alma, que não há possibilidade de fazer isso bruscamente. Lógico que sempre há um movimento de solução que você pode amenizar essa história. Mas não é isso, tomar a força da mãe
Não é isso fazer as pazes com a mãe, tá? O movimento de tomar a mãe, o movimento de resolver essa história e você tomar a força da tua vida de novo e automaticamente você vai tomar a força da tua prosperidade, é você entender, prestem atenção, é simples. É você entender e botar no teu coração que sua mãe fez o máximo que ela pôde fazer e ela é do jeito que é. E todas as atitudes que ela tomou não foi por uma questão pessoal contra você. Foi porque a mentalidade dela, a personalidade dela era daquele jeito e ela foi construída em cima da história dela. E como que foi a história da nossa mãe? Como foi a história da sua mãe? Será que ela foi boa? Será que ela foi uma princesa? Ou será que ela passou por muitas dificuldades também e ela se construiu na mulher que ela é? Será que a gente pensa nisso? Ou a gente pensa, ou apenas a gente julga a nossa mãe, né, e quer que ela seja uma Mulher Maravilha? Nossa mãe nunca vai ser a Mulher Maravilha. Porque na atual conjuntura do planeta Terra não existem pessoas perfeitas e muito menos, né, nas gerações passadas. Então nossa mãe passou muita dificuldade na história dela, nosso pai passou muita dificuldade na história dela, e esse entendimento de que essa mãe foi o que ela pôde ser, começa um movimento de tomada da vida. Então hoje, entendam, nós estamos fazendo um movimento de tomada da vida apenas no conhecimento. Estou entregando para vocês um conteúdo em que vocês podem começar uma nova história em relação à prosperidade de vocês. Somente com conhecimento, pessoal, prestem atenção com isso, gravem isso dentro de vocês. Tomar a força da minha vida e automaticamente da minha prosperidade, do meu dinheiro, da minha abundância, das minhas relações com a minha vida, com tudo que é meu, está diretamente ligado a entender que a minha mãe fez tudo o que ela podia fazer do jeito que ela podia fazer. Então, aceitar o que vem da mãe, tudo que ela vem dela, aceitar o que vem dela, o porquê que vem dela, por que ela fez aquilo, aceitar o que vem da mãe, traz força e sucesso na vida. Ponto. Essa frase, esse conceito, esse ensinamento, né, sela a nossa busca pela prosperidade. Ou seja, aceitar o que vem da mãe traz força e sucesso na vida. Precisa aceitar ela do jeito que ela é. Por quê? Porque ela não poderia ser diferente. E agora eu vou passar uma informação bem importante para vocês, presta atenção. Mas por que a minha mãe não é perfeita, Gerson? Eu sou então a mãe do meu vizinho, a mãe da minha amiga, a mãe do meu sobrinho, é muito melhor que a minha mãe, foi muito melhor, menos agressiva, não abandonou. Por que a minha mãe é do jeito que é? Será que eu sou um injustiçado? Será que eu sou azarado? Não, não é. Não é isso, tá? Acontece assim, ó, entendam. Tudo foi como tinha que ser. Tudo foi como tinha que ser. Se tudo fosse perfeito, presta atenção, se tudo fosse perfeito, não haveria evolução. Não haveria evolução. O ser evoluído é um ser que já terminou o processo. Então a evolução é um processo de morte, acabou. Entende? Nós buscamos a evolução espiritual, o entendimento de tudo, não para esse lugar onde nós estamos, tá? Para esse plano onde nós estamos. Esse movimento evolutivo, né, é um movimento para outro plano, não é para esse plano que nós estamos. Nesse plano em que nós estamos, nós precisamos crescer. E eu só consigo crescer se houver movimento. Por isso que prosperidade é igual movimento. E só vai haver movimento, pessoal, só vai haver movimento se houver desafios a serem tomados. Se minha mãe fosse perfeita, se minha mãe fosse a Mulher Maravilha, se meu pai fosse o super-homem, eu não teria o que fazer, eu seria um super-herói. E automaticamente eu não teria mais nada para fazer aqui. E onde estaria a graça da vida? Onde estaria o processo evolutivo da vida? O que eu teria que aprender? Nada. Então foi preciso que eu passasse por todas as vicissitudes, por isso que Bert Hellinger dizia nas constelações familiares, dentro do conceito dessa filosofia de constelação familiar, dizia que nossos pais foram os pais que nós precisamos que eles fossem. Foram os melhores pais que eu tive.
Porque eu precisava daqueles pais. E eu só consigo chegar onde eu estou agora por causa desses pais. E vocês só estão me ouvindo agora, buscando esse despertar espiritual. Vocês que estão inscritos na jornada Caminho da Águia, que a gente vai fazer agora em dezembro, vocês são inscritos e buscando o despertar espiritual. E o que é despertar espiritual? Que é o tema da nossa última live daqui a 2 semanas. O despertar espiritual é o começo de um caminho. Mas não é o final do caminho. O final do caminho é a evolução. O despertar espiritual é um movimento de autoconhecimento. E isso que eu estou falando para vocês hoje, relacionado com a prosperidade, é autoconhecimento. Tá? Entender isso, que todas as intrigas, todos os conflitos, todas as encrencas que ocorreram, né, na minha maternidade, na minha paternidade, formatou quem sou aqui hoje. Eu sou muito grato por isso. Hoje, eu já fui muito julgador dos meus pais. Julguei extremamente os meus pais durante muitos anos da minha vida. Achei que eu tinha o pior pai do mundo. Achei que a minha mãe não tinha dado conta dessa história. Hoje eu vejo que ele foi o melhor pai que eu podia ter. Que a minha mãe foi a melhor mãe que eu podia ter. Eu sou muito grato por tudo que eles fizeram. Fui muito grato do jeito que eles me ensinaram. Os problemas, as dores que eu passei, formataram e me deram um impulso para ser quem eu sou. Entende? E me fizeram o quê? Caminhar em busca da prosperidade. Esse movimento, olha, prosperidade é movimento. Eu não herdo isso. Eu herdo uma tendência. Mas eu busco a minha prosperidade quando eu busco a minha vida. Então, se eu tenho que fazer força para ir em busca da vida, automaticamente eu tenho que ir em busca da prosperidade. E aí, quando eu consigo isso, é muito agradável. É muito saboroso. Esse é o verdadeiro sabor da vida, né? É muito saboroso eu poder encontrar e entender a prosperidade, poder me sentir um homem próspero. Mudar meu mindset, a mentalidade de prosperidade, me sentir um homem próspero. É muito saboroso isso. E essa é a graça da vida. Essa é a graça da vida, né? Eu poder ter desafios para encontrar. Hoje eu estou trazendo para vocês hoje, através desses conceitos, baseados aonde? Baseados na PNL, baseado na constelação familiar e na neurociência, conceitos que vão ser o quê? Argumentos para que vocês possam caminhar em busca da prosperidade de vocês, formatar esse mindset da prosperidade, né? Movimentos, prosperidade é movimento, né? Assim como dinheiro também é movimento. Dinheiro é outro tema bem interessante para a live, tá? Dinheiro é movimento, né? Então, se eu tenho movimento, eu tenho dinheiro. Se eu tenho movimento, eu tenho prosperidade. Se eu tenho movimento, eu tenho vida. Então, não queira ter uma vida. A nossa busca, e aí entra aquela questão do propósito da vida. A nossa busca não é por uma vida calma, por paz na vida. A gente sempre acha isso, né? Ah, não, eu vou estar bem quando eu tiver paz, tranquilidade, uma rede para me deitar, não precisar trabalhar mais, me aposentar. Isso é o quê? É assinar, né, no livrinho de que minha vida acabou e a partir de agora eu posso o quê? Morrer. Nesse momento eu começo a me colocar à disposição da morte. Enquanto eu não faço isso, eu me coloco à disposição da vida, tá? Para a gente fechar, tá, pessoal? Já estamos no final do nosso tempo. Para a gente fechar, tem uma pergunta bem interessante aqui, ó. Sinto que minha mãe tem mais conexão com meu filho do que comigo. Fato. Né? Isso é fato, sempre acontece. Por quê? Porque a gente sempre se conecta. Nós, filhos, sempre conectamos com a fonte, com a vida. E como que funciona essa conexão tua, mãe, com teu filho? Entende que existe uma relação nessa história? Uma relação entre 3, vó, mãe e filho, tá? Existe uma dinâmica nessa história que precisa ser olhada. Isso através da constelação familiar você entende por quê. Por que a sua mãe tem mais conexão com o seu filho e automaticamente teu filho tem mais conexão com a tua mãe e por você? Por que ele está pulando? Por que ela está pulando, né, passando a vida direto para o teu filho? Existe um processo bem interessante aí. Recomendo que você faça uma constelação familiar, tá? Para que você possa entender isso e ressignificar. Quando eu constelo, eu ressignifico, eu mudo o estado. Atualmente, quando eu mudo o estado, né, eu consigo fazer diferente e sistemicamente eu ressignifico. Tá bem, pessoal? Terminamos por aqui, tá? Mais uma live, 1 hora. Eu quero agradecer a vocês imensamente pela posição de vocês. Reforço novamente que essa é a segunda live.
de aquecimento para a jornada Caminho da Águia, que vai acontecer entre 12 e 15 de dezembro. Quem não se inscreveu, vai lá no link, tem na bio, tem o link, se inscreva. Serão 4 encontros com muitas práticas, muitas meditações, muitos movimentos. Provavelmente a gente vai ter alguma constelação online. Enfim, vamos ver quais são as surpresas. Vamos deixar à disposição, né, para ver quais são as surpresas que vão acontecer. Tá bem? Deixa seu comentário, tá? Deixa seu comentário aí no conteúdo, aí nos comentários. Deixa aí tua anotação. Me siga lá no Instagram, tem bastante informação para vocês. Vai ser intenso as próximas semanas agora, antes da jornada. E eu garanto para vocês que vai ser um belo do movimento e a gente vai poder entender muito da nossa vida nesse caminho de despertar, esse caminho de conhecimento, tá bom? Gratidão a vocês, fiquem bem, uma boa noite. Até a próxima. Até semana que vem, terça-feira, eu vejo vocês. Grande abraço, pessoal. Tchau.